Pessoal, nós estamos começando um podcast hoje, essa ideia diferenciada de um podcast aí onde a gente pretende levar para você soluções para você que está enrolado com aquele financiamento bancário, não sabe como sair dele, principalmente para quem faz o empréstimo consignado. O nosso assunto agora é com você. Para isso, o fundador da Gêmeos Consultoria, que é o Henrique Marques Rosa, que vai falar para a gente um pouquinho do que é a Gêmeos Consultoria Bancária. Henrique. Boa tarde, obrigado aqui pela sua presença hoje nesse primeiro episódio do nosso podcast, o Gêmeos Cast, que foi pensado exatamente para o nosso público, passar informações relevantes e valiosas para o público que carece talvez de muitas dessas informações que os bancos escondem dos clientes. Bom, respondendo a sua pergunta, meu nome é Henrique Marques Rosa, sou o fundador da Gêmeos Consultoria Bancária, tenho 32 anos, casado com a Juliana, sócia administradora da Gêmeos. Hoje ela não pôde estar presente, mas nos próximos episódios ela vai estar aqui para fazer esse podcast com a gente. E o Henrique hoje tem 2 filhos, o Miguel, de 4 anos, a Bela, Miguel de 7 anos, a Bela com 4. Cabeça de homem confunde as idades das crianças. O Henrique, hoje eu também trabalho na Justiça Federal, sou analista da Justiça Federal e fundei a Gêmeos há 4 anos atrás de um projeto que uniu informações do ramo bancário, do qual trabalhei durante 9 anos em instituição financeira, e também do ramo legal, que é onde eu trabalho hoje, que é o ramo jurídico. Ou seja, nada melhor do que um bancário, né, que já sabia todos os macetes que o banco utiliza para conseguir fundar uma empresa e ajudar as pessoas. Eu acho que esse é o grande mote da Gêmeos, não é verdade? Isso mesmo, Aloysio. A Gêmeos ela surgiu de uma ideia, enquanto ainda estava trabalhando no banco, identificava a dor dos clientes quando ia contratar um empréstimo, quando ia contratar um financiamento e, muitas das vezes, nós, como gerentes, tínhamos que embutir cobranças indevidas nesses empréstimos. Como eu digo, o antigo gerente geral que eu tinha na agência, ele dizia, quem perdoa era Deus. Então, assim, era muito difícil um cliente chegar para contratar um capital de giro. Eu era gerente de pessoa jurídica. Era muito difícil um cliente chegar para contratar 50 mil de capital de giro e não levar uns 5, 10 mil reais, normalmente de seguro, que ele nem tinha patrimônio para ter aquele seguro ou funcionários para serem segurados. Era simplesmente pelo custo, para o banco ganhar aquele valor. E, normalmente, o cliente aumentava o custo de 20%, 30%, às vezes, o valor que o cliente iria pagar no final. Isso doía muito em você, né? Doía muito, mas eu estava do outro lado, eu tinha família para cuidar, então assim, mas é o game, você está lá dentro do banco, você tem que jogar o jogo, mas isso tem um custo muito grande para as pessoas, e foi vendo isso, e vendo que os clientes não sabiam como resolver esse problema, não sabiam efetivamente dos seus direitos, não sabiam que poderiam evitar aquela venda casada que muitas vezes acontecia, foi que surgiu a ideia de por que não criar uma consultoria que auxiliasse esses clientes, mas que eles não dependessem do processo judicial, que é caro, é custoso. Não vai longos anos. Hoje, para você entrar com um processo, você vai gastar, no mínimo, para pagar um advogado 2, 3 mil reais, mais alguns anos com o processo, e talvez você, às vezes, nem tenha êxito, devido ao banco, os bancos, por terem um poder financeiro muito grande, alongarem esses processos por vários anos, e, às vezes, o cliente, no final, nem tem um ganho de causa. Então, foi pensando como resolver essa dor, que os clientes possuem cobranças indevidas, mas fazer que o banco devolvesse de forma administrativa isso. Então, esse foi o método que nós formulamos. Então, a Gêmeos ela é pioneira, Aloysio. Até o surgimento da Gêmeos, não havia 99% dos clientes, quando precisavam receber de volta algum tipo de cobrança, recorriam a processos judiciais. Hoje, a Gêmeos já, felizmente,
já ressarciu mais de 30 mil clientes no Brasil todo, totalizando mais de 100 milhões de reais que antes estavam nas garras desses bancos. E hoje estão com seus devidos donos, que são os nossos clientes. Então, é algo muito que a gente tem como... A empresa, a Gêmeos, ela é muito feliz de ter efetivamente trazido esse resultado para várias famílias. Então, quer dizer que lá em 2020 você começou a Gêmeos Consultoria, portanto, deixou de lado a profissão de bancário para ajudar aí, portanto, as pessoas que mais precisam. E agora a gente bate um papo justamente com o vovô, com a vovó, que tem um empréstimo consignado, com aquele aposentado que muitas vezes procura uma agência bancária e sai de lá, a gente pode dizer, de uma certa forma, com uma dívida maior do que ele esperava. E é justamente aí que vocês entram. Exatamente. O nosso serviço, ele inicia-se, o serviço da Gêmeos inicia-se para, primeiramente, analisar quais tipos de cobranças o cliente possui. Então, nosso atendimento hoje ele é 100% online, Aloysio, tá? Então, a gente pode atender um cliente que está lá no IPOC ou Chuí, não tem problema. Nossos especialistas estão aptos a poder atender clientes que têm dificuldade para entendimento, que têm, às vezes, um problema de tecnologia da informação, eles estão aptos a poder atender qualquer tipo de cliente. Então, é verificado se o cliente possui algum tipo de cobrança indevida no seu empréstimo pessoal, no empréstimo consignado, no financiamento de veículo, na conta corrente. Então, é feito esse mapeamento. A partir desse mapeamento, é feita uma apuração do que existe de cobrança indevida aí e qual o valor que poderia efetivamente ser devolvido pela via administrativa. Visto isso, aí o cliente efetivamente contrata a empresa, é feita a assinatura de contrato, nesse momento o cliente não paga valor algum e é feito, então, a empresa faz uma análise estratégica de qual seria o melhor canal para exigir para o banco aquele valor de volta para o cliente. Feito isso, a empresa formula um pedido administrativo para a instituição financeira, exigindo aquele valor que foi apurado, e então aguarda-se alguns dias para que tenha a resposta oficial da instituição. Após isso, a empresa analisa também qual o valor que foi devolvido e faz uma auditoria para ver se aquilo que foi apurado no início está sendo efetivamente devolvido para o cliente. E então, somente ao final, quando o cliente tem o dinheiro de volta na sua conta corrente, é que ele faz o pagamento para a Gêmeos. Então, assim, é um processo ágil, seguro e que, por isso, milhares de clientes procuram a Gêmeos mensalmente para ter o seu dinheiro de volta. Agora, eu te pergunto o seguinte, duas situações. Primeiro, o pessoal que está em casa aí, que está assistindo a gente, deve estar se perguntando, é muito caro esse tipo de prestação de serviço? Outra situação aí, em quanto tempo eu consigo ressarcir o meu dinheiro? Varia de caso para caso? Varia de caso para caso, varia de banco para banco. Mas, em média, 10 dias úteis, os bancos estão respondendo às solicitações feitas pela empresa e ressarcindo o cliente. Em média, 10 dias, mas depende de cada banco. Nossa, é muito rápido, 10 dias? Sim. A estratégia da empresa é dar um tapa na cara, efetivamente, das instituições financeiras. Olha, o cliente chegou na agência, quis contratar isso, não foi informado isso e isso, ele não tinha conhecimento, ou se tinha conhecimento, foi obrigado a contratar, pois ele não tinha interesse em contratar, e aqui é o valor que ele quer ser devolvido, tem direito a ser devolvido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, artigo 66, enfim, depende de cada caso, e o banco, então, não tendo muito para onde correr, resolve devolver o valor para o cliente. Tem algum caso que você se recorda, assim, de uma grande devolução para o cliente que ele saiu extremamente satisfeito? Temos vários, mas assim, algo bem emblemático, nós temos um caso pelo que eu lembro, uma pensionista, o marido dela era procurador federal, ele trabalhava no Ministério Público Federal, ele faleceu já há muitos, muitos anos, e ele tinha um valor, ela tinha uma pensão muito alta, o que gera-se, ela poderia pegar um valor de crédito consignado muito alto, provavelmente acho que ela tinha na época mais de 300 mil reais, 400 mil reais de crédito consignado tomado. Ela chegou a empresa por meio acho que de uma indicação à época,
de um outro cliente que havia sido atendido. Os clientes, Luiz, indicam muito, né? Quando o cliente gosta, ele indica. Então, assim, muitos clientes vêm por meio dessa indicação. A gente pode comentar mais a fundo sobre isso. E nós fomos fazer a análise dessa cliente. No caso, o banco que ela tinha, não vou citar o nome aqui, mas era um banco azulzinho federal, que faz a maioria dos créditos consignados para servidores públicos. E nós verificamos que ela possuía produtos embutidos, principalmente seguros nesses empréstimos, de mais de 10 anos, 8 anos, 7 anos, 5 anos, porque ela ia refinanciando esses empréstimos. Contratando novos, aí ela refinanciava um antigo. E acontece muito, né? Acontece muito. E quando nós fomos apurar o que ela tinha para ser ressarcido, aproximadamente R$110 mil ela tinha de cobranças embutidas nos empréstimos que vinham dos últimos 5, 6 anos. Tinha coisas que nem tinham mais como ser devolvidas devido ao tempo. Nós apresentamos para ela, ela se assustou no primeiro momento, achando que era pegadinha, porque o valor era muito alto. Nós explicamos, porque a senhora tem um empréstimo muito alto, não são todas as pessoas que têm um crédito tomado nesse valor. Nós tivemos bastante trabalho com esse banco, fizemos várias reclamações, batemos no ponto que era indevido, que ela nem havia assinado vários contratos, nem havia assinado, Luiz. Poxa. Então, assim, nem o básico estava sendo feito ali para dizer, ela assinou pelo menos, como que ela não sabe? Ela assinou nem isso Eles já embutiam automaticamente ali. Embutiam sem a autorização E o que é pior ainda, né? Pior ainda. E com um pouco mais de 20 dias, esse caso demorou um pouco mais, o banco fez a devolução para ela na conta corrente. E, respondendo a sua pergunta, quanto custa? A Gêmeos, ela cobra 30% sobre o valor devolvido, tá? Então, assim, o que o cliente gasta hoje com processo judicial, que normalmente paga-se às vezes um valor para o advogado entrar com o processo mais 30%, para demorar 1, 2, 3 anos, nós cobramos apenas 30% do valor. Então, se o cliente receber R$500, ele vai pagar 150. E num período muito pequeno, né? Um período muito, muito mais curto. Então, assim, ele paga o mesmo... agilidade no processo. O mesmo valor por uma coisa que vai demorar 10, 15 dias para o nosso trabalho que efetivamente traz resultado. Agora, se você tivesse que bater um papo com a sua audiência, falando assim, olha, meu amigo, você tem um empréstimo consignado, você não sabe mais como fazer para pagar, às vezes está embutido ali, a pessoa não consegue nem honrar com a própria prestação, mas não sabe que tem, né, essas prestações embutidas, né, esses serviços embutidos aí contratados lá atrás. O que você fala para essa pessoa? Olhando para aquela câmera. Você, cliente que possui empréstimos atualmente ativos, crédito consignado, financiamentos de veículo, crédito pessoal ou empresários que possuem capital de giro, Primeira coisa, procure nos seus contratos e verifique a taxa de juros que você contratou. Lá vai estar escrito taxa de juros. E compare essa taxa de juros com a SET. É um outro indicador que está no seu contrato. É bem básico. Você vai olhar a taxa de juros e vai olhar a SET. A SET é o custo efetivo total. Se esse custo efetivo total tiver acima de 0,2, 0,3, acima da taxa de juros, até aí tudo bem. Acima disso, pode ter certeza, tem surpresa dentro do seu contrato e tem coisas para serem revistas aí para você receber. Normalmente o banco embutiu algum produto dentro do contrato. Por outro lado, também os bancos às vezes não embutem, Aloysio, os produtos dentro do contrato de empréstimo. Os bancos embutem na conta corrente. Então, o cliente vai lá contratar um empréstimo consignado ou, por exemplo, um empréstimo pessoal, e aí vem aquele papo do gerente. Olha, eu preciso aqui para a gente rir, preciso fazer rir, né? Você precisa de uma reciprocidade do seu lado para conseguir aprovar no comitê de crédito da agência, que é uma bobeira, que não existe comitê nenhum, gente. Não tem comitê de crédito em agência. Isso aí é conversa para você contratar algum produto. Olha, eu vou ter que levar lá no comitê de crédito para ver se aprova, mas assim, chegando com a sua ficha aqui, fica difícil aprovar. Mas se você tiver uma reciprocidade, um segurinho, um consorcinho aqui, fica mais fácil lutar por você. Então, voltando, os bancos embutem na conta
às vezes um seguro de vida que desconta dentro do seu empréstimo, dentro da sua conta corrente. Às vezes ele pediu para você contratar um consórcio para liberar aquele empréstimo. Isso é venda casada. Então tem que bater de frente, porque a negociação, por mais que você às vezes aceitou aquele produto, a negociação ela é clara que foi para obrigá-lo a contratar. Você só contratou aquele produto para poder ter a liberação do crédito. A SUSEP não permite isso, que é a Superintendência de Seguros Privados. Isso é crime. É crime. E tem que bater em cima. Então, é necessário fazer essa análise e com os dois pés nos bancos. Não pode ter dó, não, porque eles não têm dó da gente. Claro que não. Imagina, você pega um pouco aqui, sabe aquela história do grão em grão, que a galinha enche o papo? É exatamente isso que nós estamos falando aqui. Mas eu tenho uma pergunta para você lá no comecinho da Gêmeos Consultoria. Qual foi a sua maior dificuldade? Sabe por que eu te pergunto isso? Certo. Porque você já sabia todo o processo, como que funcionava, né? Você vivia isso. E para convencer o seu primeiro cliente, como que foi? Certo. Aloysio, bem, essa pergunta aí, eu lembro do primeiro cliente que nós atendemos, e a primeira dificuldade era onde buscar os clientes. Então, assim, a ideia era atender no digital, né? Hoje os clientes, é muito mais prático você atender um cliente digital que você ter que depender do cliente se dirigir ao seu ponto físico. E nós fizemos, por meio de tráfego pago, trazer clientes que tinham empréstimos para fazer essa análise. Uhum. E a ideia, Luiz, era cobrar dos clientes R$100. Independente se o cliente recebesse ou não, é até muito engraçado, nós cobraríamos R$100. Então, se o cliente recebesse R$30 mil, como no exemplo de um cliente grande, nós cobraríamos 100. Se o cliente recebesse R$300, seria cobrado 100. E nenhum cliente queria fechar, porque ele tinha que adiantar o valor. O cliente ele não queria fechar com a consultoria, porque tinha que adiantar um valor, ter um risco para ele, né? De não receber nada e pagar. E a primeira cliente que nós atendemos era uma aposentada e ela pagou os R$100 e o valor da consultoria, e nós fizemos o trabalho para ela, solicitamos para o banco na época, e passou-se alguns dias, não chegou o ressarcimento. E aí ela solicitou, olha, eu não recebi, vocês poderiam devolver o dinheiro? E ela sabia que não podia. Aí naquele momento, nós pensamos, né, eu e a Juliana, na época, poxa, é tão difícil, para ela, se ela está pedindo de volta, mesmo ela sabendo que ela pagou por aquele serviço, vamos devolver, não é por esse caminho. Tá certo. E então nós mudamos a forma de trabalhar. Nós assumimos o risco e o cliente só paga quando for ressarcido. Foi o start da empresa. Quando mudamos, essa primeira foi a primeira barreira, e quando mudamos essa forma de efetivamente cobrar pelo serviço, aí começou a deslanchar os clientes. Então não tem o risco, e é hoje efetivamente o que a gente faz até hoje. Eu quero... Vou pagar para ver, não, porque não paga, né? Quero ver. Quero ver e depois receber. Quero ver e depois receber. E aí eles procuram a Gêmeos Consultoria, tem todo esse trabalho. Você sabe que eu ia até te fazer uma pergunta. A gente falou muito em empréstimo consignado para o vovô, para a vovó, aposentados, mas é qualquer tipo de consultoria bancária, é isso que vocês prestam? Também, por exemplo, para um empréstimo... enfim, um empréstimo pessoal para uma pessoa normal, ou então um financiamento, de repente. Vocês fazem esse tipo de consultoria também? Sim. Os principais produtos para pessoa física, Luiz, são 3. Crédito pessoal, empréstimo consignado e financiamento de veículo. Certo. E esses 3 são os principais para as pessoas físicas. Na pessoa jurídica, capital de giro, financiamento de veículos e máquinas. Esses são os mais comuns. Existem outros casos, mas assim, 95% dos clientes têm essa demanda nesses tipos de produtos. O que é embutido? Normalmente seguros, títulos de capitalização, consórcios, tarifas, taxas e algumas outras coisas que os bancos são bem criativos para embutir. Então, às vezes tem alguém em casa assistindo a gente agora, o Henrique, sei lá, tem um financiamento há mais de 10 anos com um determinado banco. E tem um prazo para ele pedir esse ressarcimento ou a qualquer momento ele pode entrar?
Judicialmente, ele teria um prazo de prescrição de 5 anos, mas como a gente está falando aqui de serviço de consultoria que é administrativo, ele vai ter esse serviço vai ser melhor executado e vai dar um resultado melhor caso ele ainda esteja pagando, Luiz. Tá? Ainda ele esteja pagando aquele crédito pessoal. Se ele já quitou, para discutir isso, ele talvez teria que procurar a via judicial, porque não tem-se um resultado bacana de um contrato que já foi quitado questionar para o banco. Os bancos não dão muita importância, mas quando os empréstimos ainda estão ativos, a gente está tendo um resultado que é satisfatório. Agora, no que é baseado esse nome Gêmeos Consultoria? Tá. Gêmeos Consultoria Bom, eu que fundei a empresa e a Juliana, minha esposa, mas eu pedi para ela deixar, né? A esposa que normalmente manda em casa. Mas eu falei, eu gostaria de dar um nome de algo que remete muito ao que eu gosto. E a Gêmeos de moleque, eu gostava muito do Cavaleiros do Zodíaco, conhece? Certo, conheço. E tinha um Cavaleiro de Gêmeos. Inclusive é meu signo. Signo de Gêmeos. E eu falei, vai chamar Gêmeos Consultoria, cavaleiro preferido. E ficou legal demais, né? Ficou muito bacana. De qualquer forma, a gente luta contra as garras do demônio aí, todo dia. É verdade. São quantos clientes satisfeitos? Acredito que todos que nós atendemos estão satisfeitos. Sim, mas você tem uma base, assim, mais de 300 mil, 3 A mil? Gêmeos já atendeu, efetivamente ressarciu, não de atender, a gente atendeu talvez mais de milhões de clientes, mas que talvez não tinham demanda, enfim, não tinham, não fecharam contrato, enfim, mas que a Gêmeos ressarciu foram mais de 32 mil clientes nesses 4 anos. Mais de 32 mil clientes? 32 mil clientes. Então olha para aquela câmera lá e fala, foram mais de 32 mil clientes ressarcidos. Você sabe o que isso significa, meu amigo? Você coloca atrás em fila, é uma cidade, é maior que muitas cidadezinhas aqui da nossa região. Não é mole, não. Sim, Luiz, 32 mil clientes, totalizando mais de 100 milhões de reais que foram devolvidos. Então, assim, esse dinheiro, 100 milhões de reais, hoje estariam nas garras dos bancos se não fosse pela consultoria da Gêmeos, de todos o corpo de funcionários aí, dos colaboradores, que tanto se esforçam e se sentem bem, tá? A gente conversa muito com os colaboradores. Além de fazer um trabalho que é gostoso, que hoje os nossos funcionários, Luiz, eles trabalham de home office. A empresa nasceu na pandemia. Olha só. Então, assim, não tinha muita opção de ter o físico. E foi nesse momento, às vezes, de maior dificuldade que a gente passou nas últimas décadas aí, acho que mundialmente. E a empresa surgiu com algo novo, que as pessoas precisavam muito de dinheiro, talvez, para resolver problemas, não podiam sair para trabalhar. E nós viemos trouxemos essa esperança e os funcionários estavam trabalhando de casa. Só que quando acabou a pandemia e era para voltar, né, a vida normal, nós percebemos como era bom e como dava resultado os funcionários trabalhando em casa. Efetivamente, quando você tem, motiva, capacita e propõe uma cultura organizacional na organização que favorece e enxerga efetivamente cada funcionário na sua individualidade, dá muito certo. Então, assim, não que seja 100% dos casos o teletrabalho melhor, mas no nosso caso funcionou muito bem e até hoje 100% dos funcionários estão trabalhando em casa nesse momento, atendendo os clientes em qualquer local do Brasil e fazendo esse trabalho muito bonito há 4 anos. É aquela história, né? Para que mexer em time que tá ganhando, né? Exatamente. Então você não se mexe. Mas o que mais te assustou nesses anos de empresa de Gêmeos? Você até fez essa pergunta agora há pouco, que era o que mais assustou no início. Isso. Agora eu te pergunto nesses últimos anos. Nos últimos anos, mas efetivamente no início e continua é o que os bancos são capazes de fazer por dinheiro. Quando a Gêmeos saiu, por não existir algo como parâmetro, que fazia efetivamente a mesma coisa, os bancos estavam acostumados dos clientes processarem o banco. Até aí tudo bem, direito do cliente, buscar o judiciário, e lá no judiciário o banco sabe lidar muito bem. Tem um corpo de advogados,
tempo para o banco é dinheiro, quanto mais tempo ele ficar com o dinheiro, mais ele vai fazer dinheiro, e é onde ele gosta mesmo que os problemas vão, para o judiciário. E quando os bancos se viram ameaçados de não ficarem mais impunes, de fazerem venda casada e não terem prejuízo com isso, ligou um alerta. Então, o primeiro problema que nós tivemos foi... Aqui eu vou até citar o nome, porque é verdade, é o que aconteceu. A empresa tinha conta no Bradesco, a conta jurídica da empresa, e o Bradesco solicitou o encerramento da conta da empresa, sem mais, sem menos, por motivos comerciais. Chegou uma carta. Aí fica a critério do porquê o banco quis fazer o encerramento da conta. Talvez, acredito, porque os clientes estavam sendo atendidos, efetivamente, clientes do Bradesco estavam sendo atendidos pela empresa, e a empresa estava auxiliando esses clientes a terem seu dinheiro ressarcido. Quer dizer que a sua conta pessoal jurídica... Conta jurídica da empresa... Sim, da sua empresa, foi encerrada pelo Bradesco porque eles, de uma certa forma... Eles não citaram o motivo, mas nós estávamos atendendo os clientes do Bradesco para que eles fossem ressarcidos pelo Bradesco, não só o Bradesco, como todos os outros bancos, e o Bradesco encerrou a conta da empresa sem mais, sem menos, uma conta que não tinha problema algum. Isso foi o primeiro obstáculo aí com os bancos. E na sequência disso, nós tivemos por incrível que pareça, o Banco Santander. O Banco Santander fez uma notícia-crime. Fez um boletim de ocorrência, mas não um simples boletim de delegacia, feito por meio de um advogado, com toda a argumentação do que estava sendo descumprido e acusando a empresa de estelionato e exercício indevido da profissão. Como se ser consultor financeiro, consultor, fosse necessário algum tipo de graduação, diploma, não existe nada disso na legislação brasileira. Se você detém conhecimento sobre um assunto, a não ser que for num ramo específico, um ramo de medicina, um ramo especificamente profissional, que tenha um conselho de classe. O ramo de consultor financeiro, ele é genérico. E fizeram uma notícia-crime acusando a empresa disso. Vocês foram acusados de estelionato e também de exercício indevido da profissão. É isso mesmo que eu escutei? Foi isso mesmo. E a Juliana, ela que é a sócia administradora, nunca compareceu numa delegacia na vida, foi obrigada a ter que comparecer em delegacia, falar com um delegado, que a empresa atende os clientes, que os clientes assinam contrato, que os clientes estão cientes daquilo que é feito. E engraçado que o banco pediu para que a cliente, que eles pegaram uma cliente, pediu para ela assinar uma cartinha dizendo o que aconteceu. Essa própria cliente depois, quando foi ouvida pela Polícia Civil, disse que foi o banco que pediu para que ela fizesse uma cartinha, que ela, efetivamente, a empresa até ajudou ela a receber o dinheiro de volta. Então, o banco pegou a cliente e induziu ela a fazer uma cartinha, não sei o motivo, mas que depois ela, na autoridade policial, ela desmentiu. E, infelizmente, eles utilizam dessas artimanhas aí para... tentar intimidar. Intimidar, mas não deu certo. A gente está aí há 4 anos, mais de 30 mil clientes ressarcidos, inclusive milhares de clientes do Santander já foram ressarcidos, diariamente são ressarcidos, deve ter agora alguns sendo ressarcidos. E não adiantou, né? Porque quando a gente sabe que está, né, Luiz, andando no caminho legal, fazendo algo que é de valor, e você não tem o que temer. E ajudando as pessoas, né? Ajudando as pessoas que, de repente, não veem como uma luz no fim do túnel esse dinheiro, né? Então, as pessoas já pagam suado. Se fez o financiamento é porque precisa. Se fez o empréstimo é porque precisa. Sim, sim. Não é verdade? Qual foi o maior boom da Gêmeos nesse tempo todo? O maior boom da Gêmeos, a Gêmeos teve sempre um crescimento muito exponencial devido à exclusividade do nosso método, os resultados que são atingidos, a agilidade. Mas após um ano,
nós verificamos que muitos clientes indicavam a empresa naquela felicidade. Quando você recebe uma notícia boa, você quer compartilhar e derramar em volta, né? Transbordar, vamos dizer assim. A tal da notícia boca a boca. Boca a boca. Funciona demais. Só que a gente percebeu o seguinte, às vezes um servidor público que recebia o ressarcimento, ele indicava no primeiro dia 1, 2, 3, no outro dia indicava mais um, mas logo aquele calor da emoção passava. Então, a gente verificou que o ciclo de vida de uma pessoa que recebia e indicava, ele era curto. E então, nós decidimos implantar, né, um programa de indicações na empresa para remunerar os ex-clientes, os clientes que haviam ressarcido e até clientes que não tinham demanda, mas tinham um potencial de pessoas em volta que talvez tinham essa Pela dor, indicação. Para eles receberem, para cada cliente que indicasse, eles receberiam pontos, esses pontos são trocados efetivamente por capital. Na época, hoje a gente tem recompensas que vão até R$4.500. Olha que legal. Nós temos um embaixador no Rio de Janeiro que ele já recebeu mais de R$100 mil. Muito legal. Luiz, indicando. Só colegas conhecidos do Rio de Janeiro. Mas aí o que aconteceu? Quando nós implantamos esse programa, a ideia é que fosse aumentar o faturamento, porque agora, ao invés do cliente indicar sem ganhar por isso, ele poderia ganhar. O crescimento foi de 5% quando nós implantamos esse programa, divulgamos para os nossos colaboradores para comercializar o programa de embaixadores e oferecer e explicar. Então, é até bacana, é algo que eu compartilho muito com outros empresários, com o pessoal que gosta de ideias de empreendedorismo, principalmente referente a programas de indicação. Eu disse, o problema aqui está não nos clientes, mas nos colaboradores. Eles não compraram ainda ideia. Então, nós pegamos esse programa de indicação e colocamos estrategicamente dentro da empresa. Como assim? Todas as ações, do operacional ao estratégico, do financeiro, do back-office, do jurídico, do comercial, do marketing, tinham que pensar o que isso vai agregar no programa de indicações. E nós, efetivamente, dentro da parte de recursos humanos, incluímos o programa de indicações na remuneração dos vendedores, dos consultores. Então, o consultor que oferecia mais o programa, conseguia mais indicações, e essas indicações viravam venda, ele teria, por exemplo, ele ganharia R$2.000 de comissão, mas por ele ter feito mais o programa de embaixadores, ele aceleraria até 25%. E o engraçado é que, em um mês após implantar esse programa de embaixadores de forma estratégica, o faturamento da empresa subiu mais de 35% no primeiro mês. Então, são ações que você chama a equipe para perto, coloca do lado e fala, vamos, gente. E, efetivamente, traz resultado. Sem dúvida nenhuma, né? Qual o recado que você quer deixar, então, olhando para quem está assistindo, a questão do Henrique, para quem tem um empréstimo consignado? Fala agora com a sua audiência, porque eu acho que a Gêmeos veio para fazer a diferença. E até vai aí um alerta. Quantas pessoas, você disse, né, devem estar sendo, neste momento aí, sendo recompensadas de alguma forma, né? Recompensadas não é a palavra correta, mas sendo ressarcidas por aquele dinheiro que ela pagou. E quantas pessoas, neste momento, estão sendo lesadas, enganadas por essas instituições bancárias neste momento também? São milhares, milhões de reais aí, né? Então, acho que esse recado vai para essa pessoa. Vamos lá. Bom, se você é servidor público ou possui algum empréstimo pessoal, algum financiamento de veículo, em qualquer banco que seja, dê uma chance para o seu bolso. Entre em contato com a Gêmeos Consultoria. Nós não vamos cobrar nada para verificar o seu contrato. Nós vamos analisar gratuitamente para você se existe algum tipo de irregularidade naquele contrato e que pode ser devolvido de forma administrativa. Ou seja, não vai precisar entrar com processo judicial. Então, nós vamos fazer essa análise, identificar se existe algo e te apresentar. Caso você tenha interesse em exigir aquele valor de volta, nós vamos te auxiliar nesse procedimento,
batendo de frente com o banco e solicitando o seu dinheiro de volta, e quando o dinheiro estiver somente dentro da sua conta, é que você vai pagar a Gêmeos Consultoria 30% do que você receber. Não tem pegadinha, não tem disse-me-disse, é preto no branco. Dinheiro na sua conta, somente então faz o pagamento, tá? Dê uma chance para o seu bolso. Tem muitos clientes que às vezes não acreditam que podem ser ressarcidos e passam vários anos e o dinheiro vai se perdendo. É necessário que você esteja, muito importante frisar, com o seu empréstimo em dia. Se seu empréstimo estiver atrasado, não funciona esse bater de frente com a instituição financeira e solicitar o seu dinheiro de volta. Você precisa estar com as contas em dia. Então, pode contar com a Gêmeos que você vai se surpreender e, efetivamente, se tiver algo embutido aí, você vai ter o seu dinheiro de volta. Realmente, a empresa é muito complexa e como que o Henrique e a Juliana deram conta no começo aí, portanto, da Gêmeos Consultoria Bancária, de toda essa grande demanda que, imagino eu, chegou até vocês, né? Aloysio, enfim, a empresa ela começa pequena. Você tem que saber dar os passos certos, não pode querer abraçar o mundo num dia só. O principal aqui foi capacitação e confiança. Então, a gente capacitava os funcionários para que eles sempre pensassem no cliente no final. O dinheiro é consequência. A gente tem que pensar, o lucro é consequência. A gente precisa atender e efetivamente enxergar cada cliente como um ser humano do outro lado. Então, nós capacitamos muitos funcionários e trouxemos pessoas que efetivamente tinham uma comunicação, como a gente lida com clientes espalhados pelo Brasil todo, um país continental como é o Brasil, você lida com pessoas de diversas culturas, a forma que você se comunica, talvez com um paulista é diferente, você comunicar com uma pessoa que está lá no norte do país, diferente de uma pessoa que está lá no nordeste, a forma de se comunicar, de apresentar. Então, assim, isso resume-se em empatia. Então, a primeira dificuldade foi essa, e a gente, efetivamente, com treinamento e capacitação, conseguiu resolver essa dificuldade. Segundo ponto é que eram necessárias novas pessoas, né? Então, a gente contou com parceiros para trazer novos talentos e recrutamentos para recrutar novos colaboradores e também sempre fortalecendo quem estava dentro da casa. Uhum. Então, a Gêmeos já chegou a ter 9 equipes comerciais. Temos já 9 equipes comerciais. Então, assim, com supervisores que efetivamente começaram na empresa, foram promovidos, e um setor jurídico capacitado, que sabe o que está fazendo, sabe dos detalhes, sabe como contornar objeções, e ao final, digo que é a capacitação. Agora, vamos falar um pouco da característica do Henrique. A gente está falando muito da Gêmeos, né? Muito da empresa Gêmeos, mas qual que é a característica do Henrique aí, quando você foi fundar lá atrás a Gêmeos? Eu acho que até a característica principal que eu digo, Aloysio, é aproveitar o tempo. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo. O tempo passa, a oportunidade passa. A Gêmeos, ela não é o início, né? A gente, como eu te falei, eu vim de uma trajetória do banco e aquilo foi muito importante. A Gêmeos não teria nascido se eu não tivesse trabalhado no banco. E eu digo que a administração do tempo, que eu fui aprendendo desde a época que eu era estagiário, até o momento que eu tive que, por exemplo, vou contar aqui, quando eu trabalhava, meu primeiro estágio, eu trabalhei na Defensoria Pública, tá? Defensoria Pública. Fiquei 1 ano lá e logo eu vi que comecei a receber várias reclamações lá e não gostei. Eu, moleque, reclamações de sentido, mas você não está fazendo o que eu quero, está fazendo mais do que deve. E, moleque, cabeça dura, eu falei, então eu falava, tem muito cacique para pouco índio aqui. E acabei saindo. Eu falei, pai, eu não estou gostando muito do trabalho, eu quero ficar uns 6 meses vou estudando até arrumar um novo estágio. Você consegue me ajudar em uns 6 meses até arrumar um novo trabalho e tal? Consigo. E o que normalmente um menino dessa idade, com 18 anos, vai fazer? Vai ficar querendo namorar, fazer academia, vai
vai ficar saindo, dormindo o dia inteiro, porque só vai lá, eu ia na faculdade à noite, ficava à toa. O que eu fiz nesses 6 meses? Ficava estudando o dia todo, Luiz. Estudando o quê? Matéria da faculdade. E meu pai me dava acho que R$150 para ajudar a pagar o meu cartão de crédito, a gasolina ali do carro. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu precisava de dinheiro para pagar um pouco mais das minhas contas. Eu não queria pedir para o meu pai. Eu coloquei cartazes na faculdade, em todas as salas, que eu dava aula particular. Mas você era professor? Não, mas eu estava estudando as matérias. E logo eu consegui vários alunos de matemática financeira, de economia, de métodos quantitativos. E uma dessas alunas aí eram de outra sala da faculdade de administração de empresas. Eu sou formado em administração de empresas. Elas disseram, olha, Henrique, me ofertaram uma vaga de estágio para participar de uma entrevista no banco e a gente já está trabalhando, a gente não tem interesse. Será que a gente poderia eu sei que você está sem trabalho, poderia te indicar para ir? Eu falei, nossa, por favor, eu adoraria trabalhar no banco, tal, seria muito bom para mim. E aí eu consegui essa entrevista, consegui entrar de estágio no banco. Então a primeira questão aí, se eu não tivesse esses 6 meses estudando para dar aula, eu não teria conseguido essa vaga, porque é uma vaga difícil. Eu ganhava R$590, Luiz, de estagiário na defensoria. Quando eu entrei de estagiário no banco depois de 5 meses que eu tinha saído, eu comecei a ganhar com mais as comissões dos seguros que eu embutia para vender, já desde estagiário, R$2.200 por mês de estagiário. Então, assim, aproveitei o tempo aqui. Mas logo não se resumiu a isso. Eu fiquei um tempo no banco, de estágio, na agência, e eu consegui ser efetivado não dentro da agência, eu consegui ser efetivado no jurídico do banco. Eu ia nas audiências trabalhistas, sabe? Você conhece o tal do preposto que vai nas... Preposto. Isso, então eu ia na prática, eu ia nas audiências e falava a versão do banco sobre a versão do banco sobre aquele processo. Normalmente eu mentia bastante, mas era o trabalho da versão do empregador ali. Mas logo nesse período de trabalho eu vi que eu ficava muito ocioso. Ficava esperando horas e horas para uma audiência. Às vezes, não tinha serviço interno para fazer. Respondia os e-mails que tinham para responder, que eu tinha um trabalho interno também. E ficava, às vezes, dias viajando para ir numa audiência. Chegava lá, nem tinha audiência, eu tinha que voltar. Nossa. E eu falava, isso aqui não vai durar muito tempo. Não é para mim também. Não, quando eu vejo que o trem está muito parado, tem muito tempo sobrando, eu sei que isso não vai perdurar por muito tempo. Eu sinto que as coisas não vão permanecer naquele status quo. E logo eu falei, eu preciso aproveitar esse tempo. Talvez lá daqui 4 anos eu vou me arrepender de não estar aproveitando. Então foi quando eu decidi e falei com a minha esposa, na época ela é namorada, a gente estava no início de relacionamento, eu disse, olha, eu vou precisar ficar muito ausente de você durante uns 2 anos, 3 anos. Não vou sumir, mas eu vou precisar... Vai ter hora para tudo, para comer, para sair, para namorar, para o que for. Vai ter que ter tempo, vai ser no relógio. Porque eu vou querer estudar para ser analista da Justiça Federal, que é onde eu trabalho hoje. E ela falou, não, eu tô contigo, vou te apoiar. E ela me apoiou durante todo esse tempo. Eu sou muito grato a ela. Foi muito parceira. Muito parceira. Ela ficava lá, às vezes, o dia todo de sábado lá em casa, deitada, esperando às 7 horas, que é a hora que eu ia levar ela para sair. E eu o dia todo lá, até das 10 horas do cronômetro no celular, eu não parava. Para ir no banheiro, parava o cronômetro. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, valorizar o tempo, ter disciplina. Então, assim, o empreendedor precisa ter muita disciplina para saber aonde quer chegar e o que precisa ser feito para chegar. Nem sempre você vai fazer o que você gosta, você precisa fazer o que é preciso ser feito. E estudei durante esses anos, fui aprovado em diversos concursos públicos federais, no Amazonas, fui aprovado no TST de Brasília e aqui na Justiça Federal de São Paulo, TRF3. Assumi o cargo em 2000 antes disso, de assumir o cargo, porque assim, concurso você estuda,
mas demora para chamar. E não tinha certeza de ser chamado. É uma lista de reserva, né? O concurso abriu uma vaga. Normalmente podia chamar muito, podia chamar pouco, você não sabe. E aconteceu a reforma trabalhista. Poxa. Em 2017, por aí. E o que a reforma veio trazer, Luiz? A figura do preposto desapareceu. Não era mais porque assim, o que obrigava ter um preposto trabalhista indo na audiência era o TST por meio de uma súmula. Aí veio a reforma trabalhista na lei dizendo, não é necessário que o preposto seja funcionário da empresa. E não é que estava certo? E era o que eu estava fazendo, era meu trabalho na época no jurídico. Foi aí que foi o gancho que eu fui para a agência trabalhar de gerente. Foi aonde eu tenho que pagar meus pecados, porque 2 anos, o que eu cometi de venda casada, nesses 2 anos no banco, não tinha opção. Mulher e filho para criar, e é muito que muitos gerentes passam aí, esse inferno de fazer efetivamente. Muitos gostam de trabalhar, mas pode ter certeza que uma grande parte que está ali dentro não gosta do que faz, porque no final do dia você sabe que você não fez a coisa certa. E agora você está pagando a penitência e ajudando muitas pessoas, na verdade? Muitas pessoas. E então, assim, em 2000 fiquei esses 2 anos na agência. Em 2019, saí para assumir o serviço público e fui para... O serviço era... Nós moramos em Ribeirão Preto, São Paulo. E o cargo era em São Paulo, capital. E minha filha ainda estava faltando uns 2 meses para ela nascer. Eu tive que deixar minha esposa com uma criança pequena e assumir. Nossa. Tive que deixá-los, não tinha opção. E quando a Bela nasceu, eu levei eles para São Paulo. E logo em 3 meses chegou a promoção. A pandemia. A pandemia. Nesse tempo que eu estava em São Paulo, eu senti outra ponto que eu vejo que é muito de mim. Eu não me sentia confortável. Eu tinha acabado de conquistar onde eu queria chegar, eu queria ser nomeado, mas logo eu já falei, eu preciso de um outro objetivo. E eu queria conquistar uma outra renda, uma segunda renda, ter alguma forma de dar um conforto melhor para minha família, para os meus filhos, que estavam numa cidade que eles nem conheciam. E foi quando eu decidi, eu vou ter que ter uma segunda renda aqui. O que eu sei fazer? O que eu sei fazer, né, Luiz? Bom, eu sei vendia no banco, vender consórcio, vender seguro, e também eu sei disciplina, sei estudar para concurso. Falei, acho que eu vou fazer um curso para ensinar as pessoas a passarem em concurso. E eu comecei a gravar minhas aulas, e aí logo veio a pandemia, eu tive que parar, sair de São Paulo, vir para Ribeirão, a gente não conhecia ninguém lá, tinha que ficar trancafiado no apartamento. Eu falei, vou ficar na casa dos meus pais aqui em Ribeirão até essa fumaça apagar e baixar. E nisso que a gente conseguiu desenvolver e estruturar o que é a Gêmeos hoje. Muito bacana. Pessoal, então nós estamos chegando ao final, né, desse primeiro podcast aqui da Gêmeos, consultoria bancária. E para os próximos episódios, o que o pessoal pode esperar, Henrique? Tem muita coisa legal que a gente está planejando para os próximos episódios. Nós vamos trazer colaboradores aqui da Gêmeos, especialistas, para trazer dicas, para trazer formas simples ali que o próprio cliente consegue efetivamente analisar um contrato, identificar as pegadinhas que os bancos fazem. Nós vamos trazer clientes aqui que sofreram venda casada, sofreram com perseguição do banco, para que você também saiba, talvez, como lidar com isso e solucionar seu problema. Vamos também fazer algo bem bacana aqui, inovador, que é fazer um atendimento ao vivo aqui. Nós vamos trazer clientes que vão se inscrever e vão ser atendidos aqui. Online. De forma ao vivo. Então, que assim, legal, quem sabe, faz ao vivo. Vamos fazer ao vivo. E a gente não vai cobrar nenhum valor desses clientes que forem atendidos aqui e que se dispuserem a mostrarem os problemas que estão passando, o que está ocorrendo dentro da sua vida financeira com os bancos. E a gente vai oferecer esse apoio para os nossos clientes que acompanham a Gêmeos Consultoria nas redes sociais, no YouTube. Então, se você ainda não segue a Gêmeos,
Siga a Gêmeos no Instagram, no YouTube, no Facebook, que vai ter muita novidade e você vai poder se ajudar e ajudar as pessoas próximas, colegas, familiares, amigos, com informações que são úteis sobre o seu bolso. Sem dúvida nenhuma. Pessoal, então nós ficamos por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo episódio. Eu já estou ansioso. E você aí? Valeu, Henrique. Obrigado, Luiz. Valeu.